Foque em você. Solte o peso do mundo que nunca foi seu para carregar. Quantas vezes você já acreditou que precisava agradar, provar, justificar sua existência diante dos outros? Quantas vezes acordou cansado, não porque o corpo falhou, mas porque a alma estava exausta de viver uma vida que não era sua? Existe uma verdade que você talvez nunca tenha encarado. O mundo nunca vai parar para te consertar. Ele vai apenas esmagar quem não aprende a se erguer por conta própria. Essa é a promessa que eu te faço hoje. Se você decidir voltar os olhos para dentro, organizar sua vida como um guerreiro estoico organiza sua mente, o resto inevitavelmente virá. Não porque o destino será generoso, mas porque você terá finalmente se libertado da ilusão de depender de forças externas para existir. Mas antes de revelar os 7 caminhos estoicos que podem arrancar você do caos e colocar sua vida em ordem, eu preciso pedir 2 coisas, não para mim, mas para você mesmo. Primeiro, escolha agora se está disposto a encarar verdades que talvez destruam a forma como você enxerga o mundo. Segundo, se está pronto para esse despertar, honre essa decisão. Curta este vídeo, inscreva-se e ative o sininho, não como um ato automático, mas como um compromisso estoico, como um ritual. Não por vaidade, mas porque todo voto deve ser selado por uma ação concreta. Pense, quantas vezes você já buscou fora o que faltava dentro? Quantas vezes acreditou que se alguém viesse, se algo mudasse, finalmente haveria paz? O estoicismo ensina o contrário. Nada muda fora enquanto não houver ordem dentro. Você ainda vai descobrir como parar de forçar, como soltar as amarras, como deixar que a vida flua em direção a você. Mas existe algo mais sombrio ainda. E se parte da sua dor for justamente o apego ao controle que nunca teve? E aqui começa a primeira ruptura. Você não precisa lutar contra o mundo. Precisa parar de se trair. E quando essa consciência atravessar você como uma lâmina, estará pronto para o primeiro passo. Mas cuidado, o que vem a seguir não é conforto. É a verdade que separa os que despertam dos que permanecem presos para sempre. Você quer organizar sua vida? Então olhe para o chão em que pisa. Está cheio de cacos, restos de escolhas quebradas, promessas não cumpridas, sonhos que você empurrou para o amanhã e nunca viveu. O caos não começou lá fora. Ele nasceu dentro de você. Em cada vez que disse sim quando queria dizer não. Em cada silêncio engolido. Em cada mentira repetida para si mesmo. O estoicismo ensina que não somos donos do que acontece fora, mas somos senhores da forma como respondemos. A primeira ação poderosa é simples e brutal: encarar o que existe dentro de você sem máscaras. Isso significa admitir que está perdido, que se afogou em distrações, que viveu metade da vida correndo atrás do que não era seu. E sabe o que dói mais? É perceber que tudo isso não foi culpa do destino. Foi você. Pergunte-se agora: quantas vezes adiou sua própria vida porque alguém precisava de você? Quantas vezes se anulou, acreditando que estava fazendo o certo? Esse é o veneno silencioso, viver em função do mundo e depois se perguntar por que sente um vazio insuportável. O vazio nasce quando você se esquece de ser inteiro. Feche os olhos e imagine. Você está em uma sala escura, rodeado de vozes, cada uma exigindo algo de você. Trabalhe mais, seja mais forte, seja perfeito, faça isso por mim. E no meio de todas essas vozes, a sua está muda. É assim que você vive, afogado no barulho, enquanto a sua própria vontade morre sufocada. Organizar a vida começa com um gesto que parece cruel, mas é libertador. Calar o mundo para ouvir a si mesmo. Não é egoísmo, é sobrevivência. Porque se você não se erguer agora, não haverá nada de você para entregar ao mundo depois. Mas cuidado, esse silêncio que você precisa criar não traz apenas paz.
Ele traz verdades que você talvez nunca quis encarar. E entre essas verdades, existe uma que é o corte mais profundo de todos. Você não controla nada além de si mesmo. E é justamente nesse ponto que muitos desistem. Porque a mente se agarra ao controle como se fosse oxigênio. Mas existe um caminho para soltar. E o que vem a seguir é o segundo passo. A estratégia que fará você largar a corrente invisível que mantém você preso ao impossível. Você já percebeu como a mente tenta controlar tudo? As pessoas, o futuro, o que pensam de você, até mesmo o acaso. Mas há uma crueldade escondida nesse hábito. Quanto mais você tenta segurar o que não depende de você, mais fraco se torna. É como tentar agarrar a água com as mãos. Quanto mais força aplica, mais rápido ela escorre. O estoicismo entrega a segunda ação poderosa. Solte aquilo que não está no seu domínio. Isso não é desistir, é finalmente parar de lutar contra um inimigo invencível. Pergunte-se, quantas noites você já perdeu imaginando cenários que nunca aconteceram? Quantas vezes se envenenou com expectativas sobre os outros, acreditando que, se controlasse as circunstâncias, teria paz? Imagine agora um prisioneiro que puxa correntes presas a uma muralha. Ele se esforça, sangra, grita, mas a muralha não se move. Ele só percebe a verdade quando cai de joelhos. A corrente nunca esteve presa à muralha, mas ao próprio pulso. É assim que você vive, acorrentado a ilusões. Soltar é doloroso porque exige coragem para aceitar a própria impotência. E é aí que nasce a verdadeira força. Quando você foca apenas no que pode mudar, sua mente, suas ações, suas escolhas, todo o resto não pertence a você. E quanto antes entender isso, mais leve se tornará. Mas aqui existe um paradoxo que poucos suportam. Ao soltar o controle, você descobre que nunca esteve no comando, mas sempre teve poder. O poder de decidir como reagir. O poder de não ser escravo daquilo que não governa. Esse é o domínio interno que nenhum desastre pode roubar. E, no entanto, ainda há algo mais obscuro. Você pode soltar o que não controla e ainda assim continuar sendo prisioneiro. Porque existe um inimigo mais próximo, mais silencioso, que corrói sua vida de dentro para fora. Não são os outros, não é o destino. É algo que você mesmo alimenta todos os dias. E é exatamente isso que vamos expor no próximo passo. A terceira ação que liberta você de sua própria sabotagem. Você já percebeu como muitas vezes não são os outros que te destroem, mas você mesmo. Existe um veneno que se infiltra em cada pensamento, que mina suas forças antes mesmo de você tentar lutar. Esse inimigo não grita, não aparece diante de você. Ele se esconde no silêncio da sua mente. O nome dele é autossabotagem. Quantas vezes você desistiu antes de começar? Quantas vezes se olhou no espelho e acreditou nas mentiras que sussurrava para si mesmo? Você não é capaz, você não merece, não adianta tentar. O mundo pode ser cruel, mas nada é mais destrutivo do que a voz que você alimenta dentro. De si, a terceira ação estoica é brutal. Vigiar e disciplinar os próprios pensamentos. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas o julgamento que fazemos delas. Isso significa que o mundo pode te atacar, mas a forma como você interpreta o golpe é o que define se ele será uma ferida mortal ou apenas um arranhão. Imagine estar diante de um abismo. Você pode olhar para baixo e ver apenas a queda, enfim, a escuridão. Ou pode olhar para o horizonte e perceber que há um caminho, mesmo estreito, para atravessar. O abismo é o mesmo. A diferença está nos olhos de quem olha. Mas a mente preguiçosa escolhe sempre o caminho mais fácil. Acreditar no pior, nutrir o medo, fortalecer a dor. E assim, você se torna cúmplice do próprio fracasso. Organizar sua vida significa romper esse ciclo.
significa levantar todos os dias e questionar cada pensamento que surge. Isso é fato? Ou é apenas o medo disfarçado de verdade? Mas, cuidado! Quando você começa a vigiar a mente, descobre algo perturbador. Descobre que na maior parte do tempo você não pensa. Você é pensado. Você é arrastado por correntes invisíveis de condicionamento, emoções e memórias. E a pergunta é, você vai continuar sendo escravo disso? Esse é o momento em que muitos desmoronam, porque encarar a própria mente é como entrar em um quarto escuro cheio de espelhos distorcidos. Mas existe uma forma de vencer e ela está na próxima ação. O que vem a seguir é a chave para transformar disciplina interna em força externa. É o quarto passo. A arte estoica de agir quando tudo dentro de você pede para fugir. Você já percebeu como muitas vezes sua mente constrói muralhas que nunca existiram? O medo cria monstros, a ansiedade fabrica inimigos, a dúvida paralisa seus músculos antes mesmo de você dar o primeiro passo. E é aí que você se prende. Não na realidade, mas no teatro mental que você mesmo alimenta. O estoicismo nos entrega a quarta ação poderosa: agir apesar do medo, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Não espere pela motivação, porque ela é instável como o vento. Não espere pela coragem, porque ela só nasce depois que você já se moveu. O segredo é simples e cruel. Faça o que precisa ser feito, mesmo quando a alma grita para fugir. Pense em Marco Aurélio, acordando em tendas geladas, liderando exércitos enquanto o império queimava. Você acha que ele sempre quis se levantar? Não. Mas ele entendia que a vida não espera pela vontade de ninguém. A vida exige ação. E você? Quantas vezes deixou de agir porque não se sentia pronto? Essa é a armadilha. A mente cria a ilusão de que haverá um momento ideal. Mas esse momento nunca chega. O mundo não vai pausar até que você esteja confortável. O mundo vai esmagar os que não se movem. Imagine estar em uma casa em chamas. Você não tem tempo para pensar, não tem tempo para se preparar. Você simplesmente corre, age, sobrevive. Essa é a metáfora da vida. Tudo está queimando. E só quem age sobrevive ao incêndio. Mas aqui existe uma revelação sombria. Muitas vezes você sabe o que precisa fazer. Você sabe a ação exata que pode mudar sua vida. Mas não faz, porque prefere o conforto da paralisia ao desconforto da mudança. E enquanto hesita, perde. Tempo que nunca mais volta. Organizar sua vida exige disciplina em movimento. É levantar-se todos os dias, não para esperar o mundo ser justo, mas para mostrar que você não se curva ao caos. É agir mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo sangrando por dentro. Mas ainda falta algo. Não basta agir uma vez. É preciso criar uma constância brutal, uma firmeza que não se abala com os ventos. E essa é a próxima ação estoica, a que separa os que conseguem começar dos que conseguem continuar. Você já começou algo com força, acreditando que dessa vez seria diferente, mas abandonou no meio do caminho. Essa é a tragédia de quase todos. Não falham por não saber o que fazer. Falham porque não conseguem sustentar o que começaram. E aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. A constância vale mais do que qualquer explosão de motivação passageira. O estoicismo revela a quinta ação poderosa: cultivar disciplina diária, como um guerreiro, que afia a espada todos os dias, mesmo quando não há batalha à vista. Porque quando a batalha chegar, e ela sempre chega, só quem treinou em silêncio terá força para resistir. A constância não é bonita, não é inspiradora, é repetitiva, dura, entediante. É acordar quando todos dormem, é escolher o caminho mais difícil quando ninguém está olhando. É dizer não ao prazer fácil para conquistar a liberdade verdadeira.
Marco Aurélio não escreveu suas meditações para os outros. Ele escrevia para lembrar a si mesmo todos os dias de não se perder. Isso é constância. Lutar contra a própria queda todos os dias, sabendo que ela sempre espreita. Mas pense, quantas vezes você se sabotou porque esperava resultados imediatos? Quantas vezes desistiu porque o mundo não aplaudiu seu esforço? É aqui que a maioria quebra. A constância não dá aplausos, ela dá silêncio. Ela exige que você continue andando, mesmo sem ver nada mudar. Até que, de repente, tudo mude. Imagine plantar uma semente em um solo seco. Você rega, cuida, protege. Durante meses, nada acontece. A tentação é desistir, abandonar a terra. Mas um dia, uma rachadura surge, e dali nasce algo que o tempo não pode deter. É assim com a disciplina. Nada parece acontecer, até que tudo acontece de uma vez. Mas aqui existe uma armadilha sombria. A constância pode virar prisão se você esquecer por que começou. Muitos seguem rotinas cegas, transformam disciplina em vício, ordem em obsessão e acabam escravos do próprio esforço. É por isso que o próximo passo é vital. Sem ele, a constância vira corrente. E o que vem a seguir é a sexta ação, estoica. A arte de viver com propósito, de dar direção ao esforço para que cada passo tenha um sentido. Você já sentiu que está correndo sem sair do lugar? Que trabalha, luta, se esforça, mas no fundo não sabe exatamente para onde está indo? Esse é o peso de uma vida sem propósito, muito movimento, pouca direção. É como remar em mar aberto sem bússola. Você pode até gastar toda a sua força, mas só encontrará cansaço e desespero. O estoicismo revela a sexta ação poderosa: viver com propósito claro, alinhar suas ações a um sentido maior. Isso não significa buscar uma missão grandiosa que impressione o mundo. Significa ter clareza sobre o que realmente importa para você e eliminar o que é ruído. Propósito não é luxo, é sobrevivência, porque quando você não sabe por que faz algo, qualquer obstáculo é motivo suficiente para desistir. Mas quando o porquê é forte, nenhum peso é grande demais. Marco Aurélio carregava o império nos ombros porque sabia que sua vida não lhe pertencia. Seu dever era maior do que seu cansaço. E você já se perguntou qual é o dever que dá sentido à sua existência? Imagine um homem caminhando em uma estrada deserta. Se ele não sabe para onde vai, cada pedra parece um inimigo, cada curva um castigo. Mas se ele tem um destino claro, cada passo, por mais doloroso que seja, se transforma em parte do caminho. O esforço não muda, mas o significado muda tudo. Pergunte-se agora, o que você faz apenas porque o mundo exige? E o que você faz porque é parte do seu verdadeiro chamado? Essa pergunta pode doer, porque talvez você descubra que metade da sua vida foi vivida para os outros, não para você. E a verdade é brutal. Sem propósito, você não organiza a vida, você apenas sobrevive. Mas aqui está o mistério. Viver com propósito não significa viver em paz. Pelo contrário, significa aceitar o peso de carregar aquilo que poucos teriam coragem de carregar. E é nesse peso que a vida encontra forma. No entanto, falta ainda a última revelação, a sétima ação estoica. Aquele passo final que não apenas organiza sua vida, mas transforma tudo em algo indestrutível. Uma força que permanece mesmo quando tudo desmorona.